Hoje nós somos bombardeados por notícias o tempo todo, tanto que esquecemos muita coisa que aconteceu no passado. Imagine agora se você pegasse o jornal e ouvisse o rádio há exatamente 100 anos atrás. O que é que você iria encontrar? Hoje, no Perdidos na História, vamos entrar nessa máquina do tempo e ver tudo o que aconteceu no ano de 1924, um ano com muitas reviravoltas, descobertas e criatividade. Mas para ligar essa máquina você precisa apertar aqui o botão gostei e virar assinante do canal para que a gente inicie a nossa viagem. Vou esperar 2 segundos para você fazer isso. Vamos lá, 1, 2, pronto! Agora a máquina está ligada e agora vamos nessa. Você acaba de chegar em 1924. Ao abrir os olhos, você iria encontrar um mundo com uma atmosfera efervescente. Muito disso acontece porque estamos falando de um ano específico que veio depois de uma sequência de acontecimentos, como o fim da Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. Só para você ter uma ideia, no último ano da guerra surgiu a gripe espanhola e ela durou 2 anos e foi até pior do que aquilo que a gente viveu entre 2020 e 2022. Imagine agora lidar com um problema desses, uma pandemia, há 100 anos atrás e com muito menos tecnologia. Só para você ter uma ideia, estima-se que foram 50 milhões de mortos. Saindo de toda essa tragédia, as pessoas queriam curtir a vida e o mundo estava explodindo em criatividade. Indo ao cinema, você poderia encontrar os filmes de Hollywood que já vivia sua primeira era de ouro. Diretores como Chaplin, Cecil B. DeMille e o W.D. Griffith já eram conhecidos, além dos atores como Buster Keaton, que também era diretor, assim como Chaplin, Rudolph Valentino, Lillian Gish, Joan Crawford eram os grandes nomes que eram responsáveis pelos grandes filmes da época. No Brasil, esse período foi marcado pelo surgimento de muitos documentários de escavação que mostravam todas as benfeitorias realizadas pelo governo e, claro, eram encomendados por eles também. E em 1924, foi um ano também que atravessou os chamados ciclos de cinemas regionais, em que várias cidades, para além do eixo Rio-São Paulo, passaram a produzir cinema, como Pouso Alegre, Campinas, Manaus, Recife, Curitiba, João Pessoa e muitas outras. Em 1924, nascia também o surrealismo, por meio do manifesto do André Breton e dos quadros de Dalí que já estavam dando o que falar. E isso, alguns anos depois, também iria para o cinema, em filmes experimentais como os de Man Ray e do Luiz Buñuel. O Brasil, para você ter uma ideia, já estava sob os efeitos da Semana da Arte Moderna em 1922 e estava vivendo um momento de atenção internacional. Você já podia ler naquela época as primeiras obras do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade, que, embora tenham o mesmo sobrenome, não eram irmãos e conquistaram a todos com seus romances e poesias. Você também já podia ouvir o concerto do Villa Lobos, que passou a década de 20 inteira se compondo uma dezena de choros. A década de 20 também marcou a presença de um grupo de mulheres protagonizando suas obras, como a poeta Pagu, as artistas plásticas Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral, a cronista e jornalista Elci Lessa e a diretora de teatro Eugênia Álvaro Moreira. Do outro lado do mundo, a Rússia estava vivendo dias conturbadíssimos em 1924. Para você ter uma ideia, já nos primeiros dias do ano, o líder de Estado, Vladimir Lenin, morreu de uma complicação nos vasos sanguíneos. Só para você ter uma ideia do estado dele, ele estava há 1 ano sem falar e teve vários AVCs e ainda ele passou por 2 tentativas de assassinato na sua vida. 10 dias depois da sua morte foi criada a Constituição Soviética de 1924. A criação da Constituição foi importante porque ela uniu todas as repúblicas socialistas soviéticas e pouco depois o Stalin assumiria o poder. A Europa também respirava após o final da Primeira Guerra. Hitler ainda não era uma ameaça, mas foi preso e passou 9 meses na cadeia pela tentativa de golpe no chamado Putsch da Cervejaria. O Putsch da Cervejaria foi articulado inclusive pelo partido que o levaria ao poder e ao crime que ele cometeu contra a humanidade alguns anos depois. Nos Estados Unidos, Edwin Hubble, um cientista com telescópio e não o telescópio espacial que leva o seu nome e que hoje está na atmosfera, nos deu um verdadeiro momento uau ao declarar que Andrômeda era de fato
uma galáxia inteira. Nós achávamos que havia só a Via Láctea, mas não. Aparentemente, nós temos muitas e várias delas foram descobertas nos anos seguintes. Nos Estados Unidos, a década de 20 foi também muito conturbada e marcada pelo crescimento da cultura gangster. Eles ganharam força com a imposição da lei seca que durou nada menos que 13 anos no país. Grupos conservadores e religiosos fizeram pressão para a criação dessa lei. Eles não queriam que as pessoas tomassem nenhum gorozinho e criaram aí um problema muito maior, o contrabando de bebidas. Al Capone e Bugs Moran eram dois dos maiores gangsters e contrabandistas de bebidas e se tornaram notórios inimigos mortais. A América não era um bom lugar para ninguém que gostasse de um bom drinks e também não era um bom lugar para ninguém. A não ser que você fosse americano, você não era bem-vindo no país. Em 1924, os Estados Unidos baixaram uma lei chamada Johnson-Reed que restringiu a entrada de imigrantes de uma maneira totalmente severa. Bom, acho que já deu para entender que 1924 foi um ano muito louco e conturbado, né? E se você gostou aqui de rir e aprender com a gente, mostre o seu apoio deixando aqui um like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Perdidos na História. E fique ligado, a parte 2 do vídeo nós iremos mostrar como é que era de fato viver naquela época com as particularidades, o crescimento das cidades, as mudanças tecnológicas, as novas danças e os novos hábitos, há exatos 100 anos atrás. Esse foi o Perdidos na História e até a próxima, pessoal!